Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui na Digital Edu. Espero que vocês tenham tido aí um excelente carnaval, tenham se divertido, né? Várias pessoas de todo o Brasil aqui. Eu acompanhei algumas coisas pelas redes sociais, eu fiquei mais em casa mesmo, trabalhando e mexendo, trabalhando aqui na plataforma Digital Edu para vocês, né? Vocês devem ter visto algumas mudanças aqui na plataforma, no nosso painel, estamos ali trazendo mais funcionalidades para vocês, ok? Então, em breve teremos mais coisas. Essa semana, muita mudança vai acontecer ainda. E o seguinte, lembrando que nós estamos transmitindo essa live de hoje, que nós falaremos sobre o futuro da inovação, como usar a IA para criar soluções que transformam. Está sendo transmitida aqui nas redes sociais, né? E para você obter um certificado de participação desse encontro, você precisa estar aqui ao vivo com a gente na Digital Edu, na plataforma oficial. Basta você escanear o QR Code que está na tela ou digitar no navegador digitaledu.com.br, tá bom? Vem para cá, faça um cadastro gratuito na plataforma. Lá você vai encontrar vários conteúdos. E lembrando que essas lives são diárias e gratuitas. O certificado também dessa live, da live, ok? De hoje, de amanhã, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até sábado, são gratuitos. Você não tem que fazer nada, é só você acessar da plataforma e no chat clicar no link que nós vamos colocar no final, você emite na hora o seu certificado, ok? E ele é validável, fique atento a isso. Vamos lá, é o seguinte, além disso tudo, nós teremos muitas novidades aqui. No final do bate-papo, eu vou abrir aqui o painel para mostrar para vocês algumas mudanças, tá bom? Mas para a gente dar andamento aqui no nosso conteúdo, para começarmos aqui com o nosso grande amigo Luiz Coelho. Vem para o palco. Boa noite, Luiz. E aí, Wagner, boa noite. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo aí da Digital Edu. Um prazer estar voltando aqui para esse palco, né? Já estive aqui uma vez, então tô ficando confortável, cara. Ó, tô ficando em casa. Teve com o Ibson, né? Fazendo lá no Pipoca Ágil aqui com a gente, que é todo sábado, agilidade aqui na Digital Edu. E agora com a gente aqui com esse tema fantástico também sobre inovação e inteligência artificial, né, Luiz? E antes de a gente começar, fala o pessoal que está conosco aqui, quem é Luiz Coelho? Isso aí, cara. Bom, então meu nome é Luiz Coelho, deixa até meu site aqui, ó, que é uma maneira da gente se conhecer melhor. Eu trabalho hoje como consultor de inovação, então, enfim, apoio empresas, startups, governo também, algumas instituições governamentais, né? Nessa difícil missão que é se adaptar aos novos tempos, né? Se adaptar aos novos momentos. Então, trabalho muito com transformação de processos, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de serviços, em busca de atender melhor as pessoas. Então, eu tenho uma base muito grande de design, né? Então, trabalho muito com design thinking, design sprint. Então, essa é minha missão, né, atualmente. Maravilha, Luiz, excelente. E hoje é que nós estamos falando, dando continuidade, né, sobre vários assuntos que a gente traz aqui para o pessoal, para nossos seguidores, falando de inteligência artificial e hoje atrelado um pouquinho com a inovação. E eu preparei aqui umas perguntinhas para você, para a gente poder dar o andamento aqui. Eu sei que você está com um projeto novo, mas no final eu vou dar a deixa aí para você falar, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Então, assim, como que você enxerga hoje, Luiz, o impacto da IA na criação de soluções inovadoras, cara, para diferentes setores, independente de qual setor seja? Ah, cara, é um impacto muito grande, né? Principalmente, assim, para as grandes empresas e, vamos dizer assim, empresas que têm uma fluência maior com processos de inovação, a IA ela acabou se tornando uma grande impulsionadora desses processos, né? Quem olha para a inovação como um processo pode contar com a IA, com a ajuda, com o auxílio da IA, né? Para várias coisas, cara. Então, empresas que antes tinham muita dificuldade de se aproximar dos seus consumidores, dos seus clientes, para entender, né? Pô, o que o meu cliente quer, do que o meu cliente precisa. Muitas das vezes, né, por exemplo, se o meu perfil de cliente eu consigo ter um fácil acesso a ele, talvez seja até simples e muito natural descobrir quais são as suas insatisfações. Mas nem sempre isso é possível.
Então, a IA ela pode ajudar muito a gente a buscar informações de fato, até mesmo simulando. Pô, o que um cliente acharia dessa minha ideia? Né? Então, posso validar hipóteses com, por exemplo, inteligências artificiais que estão simulando pessoas que têm aquele perfil de cliente que eu já compreendi, que fazem parte daquela Sim. persona, entende? Então, isso é muito interessante também. A IA também, Wagner, cara, ela ajuda muito numa coisa que é você, por exemplo, fazer entrevistas com os clientes, com os usuários. Muitas das vezes as pessoas olham para essa missão de entrevistar clientes, né, ter esse contato com os clientes de uma maneira muito rasa, do tipo, eu vou perguntar o que o cliente quer e eu faço o que ele quer. Mas não é tão simples assim. Você precisa ter um olhar mais antropológico para o que o cliente precisa. Então eu vejo às vezes assim roteiros, né? Eu participo muito de programas de aceleração de startups e vejo muitos roteiros, né, dos empreendedores tentando descobrir o que o cliente precisa de um jeito muito enviesado, fazendo perguntas que nitidamente tem um certo ou errado, uma pergunta que tem um viés, ou seja, que já diz ali meio que na pergunta o que eu gostaria de ouvir. E com a IA, por exemplo, você consegue, mesmo sem ter tanto conhecimento nessa parte de pesquisa, elaborar bons roteiros, analisar as respostas de uma maneira bem adequada, né? Então, eu costumo dizer assim, que a IA, ela funciona hoje como se você tivesse um parceiro de trabalho nessa missão de prospectar inovação, que, cara, traz habilidades que talvez você não tenha e que você pode aproveitar. Que maravilha, cara. E assim, até para as pessoas se identificarem ali, né, quais são os desafios que você vê que as empresas hoje estão enfrentando, Luiz, quando elas tentam implementar em qualquer processo. Quando eu estou falando aqui das suas dicas, cara, não importa o setor, porque eu acho que todos vão ser impactados, né. Quais são os Com certeza. desafios? Com certeza, cara. Cara, a gente tem muitos desafios, né? Porque, assim, por mais que quando você tem o primeiro contato com ferramentas de IA, né? Tipo o chat GPT, você acha algo incrível, de outro mundo, né? Tem pessoas que falam, pô, Luiz, isso aqui é mágico, caramba, cria conteúdos assim de um jeito incrível, né? Porém, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Cuidados em relação a, por exemplo, segurança. Luiz, então eu posso colocar qualquer dado, pô, da minha empresa, dados dos meus clientes, dados pessoais, para dentro dessas ferramentas de prompts e tal, e tá tudo bem? Não, gente, não tá tudo bem. A gente sabe como as big techs funcionam, né? Né, aquela célebre frase que foi dita no documentário Dilema das Redes, né? Que quando você não paga pelo produto, você é o produto, ela se mantém até hoje. Ou seja, todos os dados que você imputa nesse tipo de ferramentas que a gente chama de LLMs, que é, enfim, esses chatbots, né, que produzem grandes volumes de dados, são treinados com grandes volumes de dados, pode ter certeza que tudo aquilo que você coloca ali, e que tanto na pergunta quanto na resposta, continua gerando treinamentos para a inteligência artificial. Então você tem esse desafio. Você precisa ter um pouco de cuidado na hora de fazer esse tipo de consulta, né, com dados sensíveis, tá? Eu diria que esse é o principal problema hoje na IA, que é o que eu chamo de governança da IA. O que acontece? Muitas empresas não estão atentas a isso, então as pessoas, né, os colaboradores, eles estão usando IA meio que assim, no quintalzinho, assim, sabe? Eu chamo de Shadow AI, porque é o cara que está lá nas sombras usando o chat GPT, e aí não tem uma governança, ou seja, sabe lá o que ele está deixando passar por lá, né? Então, eu acho que as empresas elas precisam estar atentas para isso, para de fato estabelecer uma governança. Luiz, então não tem jeito? Eu não posso usar o chat GPT na minha empresa sem segurança? Não, pode. Existe uma maneira de você fazer isso corretamente, né? Claro que a sua empresa vai ter que, enfim, contratar uma infraestrutura para isso, contratar uma versão do chat GPT, ou de qualquer outra LLM, tá, pessoal? Tem outras de mercado aí que vocês certamente já conhecem, ou pesquisando vocês vão achar rapidamente, como o Gemini do Google, etc. Mas essa questão da governança é muito importante para que tudo seja feito com muito cuidado, né? E fora isso, é o treinamento. Muitas pessoas também que eu vejo que estão usando, né, as LLMs têm entrado no momento meio que de desilusão, do tipo,
eu não estou conseguindo extrair aquele valor Sim, todo. Mas por quê? Porque, cara, a gente tem uma máxima que a gente diz o seguinte, que se eu coloco lixo para IA, vai sair lixo. sim. É o que Então eu existem falo. técnicas, né? É o que eu falo, toda sexta-feira nós temos um programa de RPA e inteligência artificial, que acontece em parceria com RPA e AI, com o pessoal do Instituto Information Management. E é o seguinte, eu falo o seguinte, não adianta você colocar uma ferramenta em algo que está falho. Então, assim, quando você for usar uma ferramenta, antes de qualquer coisa, que seja IA, que seja RPA, que seja outro tipo de processo, que seja um RP, um RP simples, você vai ver que, às vezes, o processo falho, ele acaba levando as informações falhas para quem analisa os dados, para quem precisa daquela informação, né, Luiz? Então, assim, é uma coisa que, por exemplo, se alguma empresa de vocês aqui for fazer alguma implementação, fica a minha dica para vocês: contrate um consultor. Porque é o seguinte, o nosso processo interno, quando a gente está no dia a dia ali, isso é a maioria, tá? Tem alguns que têm algumas formas de avaliar isso, mas a maioria está no dia a dia e acaba tendo ali o olhar viciado, que eu chamo. Não sei como é que o pessoal usa isso. E o erro que está acontecendo passa despercebido e ele não vê esse erro. Então, quando uma empresa de fora acaba chegando ali para dar uma consultoria no seu processo, para ver se ele está adaptado para usar uma ferramenta XYZ, ele já bate o olho e já fala: aqui está o problema. É por isso que o pessoal, às vezes, tem um pouquinho de raiva daquelas pessoas novas na empresa, que o cara chega na empresa que está todo vapor e começa a apontar os erros. Tá, 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 tá. É porque ele não tem o olhar viciado, gente. É simples assim. Então, o olhar de fora da organização tem um poder gigante na melhoria do processo. Então, fica a dica aí para vocês. Desculpa interromper, Luiz, pode continuar. Não, perfeito. Eu acho que você acabou de dar a deixa para eu mostrar uma ferramenta que eu estou criando com esse propósito. Que é justamente Opa! uma ferramenta que é o seguinte, como eu também eu acredito muito na consultoria, Wagner. Às vezes eu falo que eu sou Uhum. consultor, as pessoas me olham com esse olhar que você falou assim, ai, lá vem aquele cara chato apontar erro. Mas eu não sou assim não, tá, gente? Eu aponto erro, mas ó, eu arregaço a manga e vou fazer junto, né? Mas é interessante o pessoal saber disso, sabe, Luiz? Porque eu já passei por Claro. cada uma, cara, que a gente chega, às vezes, a gente tem que ficar assim, não posso, será que eu posso falar? Será que eu não posso falar? Será que eu posso falar ou não Sim, posso? Então, quando você contrata uma consultoria, ela foi feita para aquilo, isso aí, né? é um caçador de problemas e É, oportunidades, né? Que eu isso, é costumo isso aí. dizer. Isso Mas aí. eu também, como eu acabo atuo na educação de maneira transversal também, né? Dou aula há muito tempo. Então a minha consultoria ela tem uma veia muito educativa. Então eu Uhum. gosto de deixar um legado, tipo assim, olha, eu vou fazer, vou mostrar e vou ensinar para vocês viverem a vida e evoluírem de acordo com o que vocês estão fazendo. Então pensando nisso, cara, eu criei uma ferramenta justamente para vamos dizer assim, para evitar ansiedade e desperdício, que é o que eu chamo de AI Solution Canvas, tá? Que nada mais é, assim, nós de inovação adoramos Canvas, né, pessoal? De inovação, de negócio, né? Eu até tenho uma camisa que é I love you Canvas, porque o Canvas nada mais é do que uma forma simples, prática, visual, fácil da gente organizar os nossos pensamentos. É isso, tá? Então, se você vê um monte de Canvas por aí, é um jeito de organizar o pensamento para alguma coisa. O AI Solution Canvas caraca, eu estou vendo um monte de oportunidade aqui nos meus processos em que eu atuo, nas atividades que eu exerço, que eu poderia talvez estar melhorando a qualidade, a velocidade, enfim, está melhorando algum indicador com inteligência artificial. Como é que eu dou o primeiro passo? Então, com os meus clientes, parceiros e alunos, eu percebi que essa ansiedade de querer usar IA em tudo e falei, cara, calma, né? Então, como é que funciona esse Canvas aqui, Wagner? Primeira coisa, a gente... Não, só falando um pouquinho da estrutura, ele tem aqui toda uma... Eu deixei aqui toda uma documentação aqui, né? Didática de como você preenche ele, né? E o primeiro campo aqui para você preencher é o seguinte, situação problema, que é o seguinte, olha, onde você acha que tem algum problema
ou alguma oportunidade que pode ser explorada usando IA. Né? Tudo começa daí. A gente depois vai, claro, validar, avaliar se dali realmente dá para nascer um projeto. Mas tudo começa dessa descrição, né? Então, cara, qual é a oportunidade que claramente você está vendo? Tá? Depois você vai preencher esse campo aqui, ó, que é o que você acabou de falar, cara. Qual é o processo, né? Como é que funciona esse processo? Aí você pode fazer aqui um fluxograma mesmo, ou em tópicos, vários tópicos, um embaixo do outro. Olha, sei lá, eu sou um social media. Então, como social media, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar uma tendência, eu preciso fazer um brainstorming, aí desse brainstorming eu tenho que transformar num texto, esse texto eu tenho que fazer um título persuasivo e depois uma ilustração para postar. Gente, eu acabei de citar o passo a passo de um social media. Você também tem um passo a passo para várias atividades que você faz. Você pode nem ter ciência disso, mas você tem. Por que é importante você conseguir dizer qual é o fluxo de trabalho que você tem? Porque se você não sabe qual fluxo de trabalho que você tem, como é que você vai explicar para a IA fazer? Não dá para fazer. Então, por que IA e RPA são meio que primos, né? Porque a IA ajuda a potencializar o processo, pode até ajudar você a fazer um processo que você não fazia antes, mas você tem que conhecer o processo. Tá? Eu, por exemplo, hoje eu consigo fazer coisas que eu não tinha muito talento para fazer, mas com a IA, pô, beleza, mas eu sabia qual era o processo. Né? Agora a IA me ajuda a ter um resultado melhor. Essa é a ideia. Somos dois. Tem muita coisa que eu tenho criado com a IA, porque eu já estou aí há alguns anos no processo X. Então a gente acaba sabendo a forma de perguntar, a forma de, opa, tá errado aqui, e por aí vai, né? Exato, exatamente. Então, a gente preenche aqui, ó, qual é o processo que a gente usa hoje, sem se preocupar com a IA. Depois, critério de sucesso. Cara, o que é sucesso para você nesse processo? Porque, de novo, às vezes sucesso para mim, dependendo do processo, é diminuir o tempo de execução dele, é o famoso lead time. Eu quero reduzir o lead time. Ou eu quero melhorar a qualidade. Então, por exemplo, se eu tenho um processo de atendimento, eu quero melhorar a qualidade do atendimento, dar respostas com melhor acurácia, com mais qualidade, que oriente melhor o cliente. Né? Então, pô, o que eu quero? O que é sucesso para mim? É importante definir isso, porque isso vai ditar quais são as ferramentas que você vai usar, etc. Tá? Depois vem as skills. O que eu chamo de skills? Olha, dentro desse processo, você tem habilidades que são necessárias. Então, por exemplo, no exemplo do social media que eu falei, você vai ter que ter uma habilidade, por exemplo, criativa, de conseguir pegar um tópico do momento e transformar num conteúdo. Você vai ter que ter uma habilidade de redação, de criar um bom texto. Você vai ter que ter uma habilidade copy, que é saber usar palavras-chave para criar um texto, né, um título persuasivo. Quais são as habilidades necessárias? Por que é importante saber quais são as habilidades necessárias, pessoal? Porque você pode treinar a sua IA com essas habilidades. Isso tem a ver com outro campo aqui, que são os dados. Então, por exemplo, poxa, cara, eu preciso fazer textos, mas uma das habilidades que eu queria colocar nos meus textos é saber ter textos com storytelling, que contem boas histórias. Só que eu não sei storytelling, eu não manjo disso. Pô, legal. Que tal você pegar tutoriais, apostilas, vídeos de pessoas especialistas e alimentar a sua IA com isso? E a sua IA vai conseguir criar posts a partir desse treinamento. Então, você diz quais são os dados necessários para o seu projeto. E aí sim você fala da ferramenta. Tá vendo? Eu passei por um monte de coisa para depois falar, pô, qual ferramenta me atende? Muita gente já começa na ferramenta. Ah, vou lá para a ferramenta X. Não, cara, calma. Porque assim, tem trocentas mil ferramentas no mercado e cada vez tem mais, e enfim. Então dá aquela ansiedade mesmo. Cara, pô, Luiz, ó, tem muita ferramenta. Tá, mas você já sabe o que você quer fazer? Não. Então não adianta ferramenta nenhuma. Você não sabe o que você quer, né? E aí, para fechar, que eu acho que são coisas importantes, é o custo, né? Esse projeto, né? Enfim, imagino que ele tenha que se pagar de alguma forma, então os benefícios têm que valer os custos, então levanta quais são os custos, se você vai ter que fazer algum tipo de desenvolvimento, API, se você vai ter que, enfim, comprar dados de algum lugar, um acesso a dados, vai ter que assinar alguma plataforma. Então, você define aqui quais são os seus custos e depois se tem alguma implicação ética ou de regulamentação, né, dentro desse projeto. Então, por exemplo,
você vai lidar com dados sensíveis, então você pode ter que lidar com a LGPD. Então, como é que você vai lidar com isso? Então, você coloca, né, esses itens, vamos dizer assim, esses pontos de atenção dentro do item de ética e regulação. Então, esse Canvas, pessoal, eu tenho usado como uma espécie assim, ó, cara, beleza, temos uma demanda, queremos implementar em AI em algum lugar, tá, por onde a gente começa? Cara, vamos começar assentando as ideias? Então, essa é a ideia do AI Solution Canvas, tá? Eu vou até colocar aqui, cara, vou te mandar o Que link, bacana, Wagner. cara. Pode botar para mim. E ele é o quê? Ele é gratuito? Como é que é? Como é que funciona isso aí? Então, ele está estruturado aqui numa plataforma chamada Mural. Ah, Então, ok. basicamente assim, ele é um template. Ó, vou até vir aqui, ó. Você pode vir aqui em New Mural from Template. Aí você coloca aqui, ó, por exemplo. E copia para o seu Aí mural, né? Solution Canvas, Digital Edu. Aí você cria um mural, aí vai se tornar um mural aqui editável, né? Para você. Opa, peraí que eu acho que eu cancelei, ó. Uai, se você puder colocar, pegar para mim o link com esse nome, abusando aqui da boa vontade. Você está usando esse que você criou, ou tá usando esse link do seu oficial, né? Isso aí. É para você Vamos fazer cair o direto no seguinte, template. eu vou colocar no chat aqui, mas eu vou abrir na plataforma uma área para compartilhar os links que são compartilhados pelos nossos convidados. E vou deixar na plataforma, no painel, tá, gente? Não é hoje, tá? Isso aí é uma ação que surgiu agora, que eu achei interessante, porque as pessoas viram assim, Wagner, eu perdi o link que o palestrante tal, no dia tal, falou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar para vocês uma área para colocar ali o compartilhamento. Aqui a gente tem ideia disponibilizar para vocês, tá? Eu já mandei no chat para eles e vou colocar na tela também aqui para quem está pelas redes sociais, porque tem algumas redes que o link ele não fica clicável. Então eu vou criar um banner aqui agora, ó. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Vou colocar aqui agora no chat. Pronto. Não quero rolagem. Vou deixar aqui, ó. Cadê? Tum. Apareceu aí, ó. Bit.ly AI Solution Canvas. Maravilha. E assim, você tem algum treinamento, alguma coisa que você faz ensinando as pessoas a usarem o Canvas? Ou você usa só para as consultorias, para startar o processo? Isso, eu uso hoje, Wagner, nas consultorias, tá? Com clientes. E uso também, assim, eu dou aula em alguns lugares, então eu acabo. Na verdade, assim, foi mais os meus alunos também que me motivaram a fazer isso, que é tipo, pô, cara, tem 300 mil ferramentas, por onde eu começo? Eu falei, cara, isso é uma grande dificuldade, e eu tenho visto empresas também com essa dificuldade, né? Pessoas, colaboradores que estão buscando estruturar. Então, eu dou aula hoje em 2 grandes universidades que eu também aplico aí Solution Canvas. Mas eu faço mentoria também, né? Então, eu vejo muitos profissionais, e como você falou, cara, de diversas áreas. Faço mentoria para profissionais de RH, profissionais do setor agro, do setor de alimentos, que estão, enfim, implementando os seus pesquisadores também, que, enfim, estão pesquisando sobre determinados assuntos, estão montando suas monografias e tal. Então, cara, como você falou, a AI está invadindo, né, cara, todos os setores da economia, do conhecimento. Então, tem se tornado um meio para que realmente a gente alavanque nossos resultados, seja ele quais forem. Maravilha. Tem mais perguntas aqui, mas antes eu quero deixar um desafio para você pensar aí, viu, Luiz? Uma coisa que eu acabei de pensar aqui, se você topar, a gente fazer um treinamento ensinando, ajudando as pessoas, tá, a criarem a sua solução. Então, o treinamento seria a pessoa dentro do workshop faria 2 dias, 2 encontros ao vivo, por exemplo, e dentro desse workshop, as pessoas que vão participar vão construir essa linha de raciocínio desde o início. Então, vai participar aqui uma pessoa que quer fazer, por exemplo, está pensando em automatizar um sistema de marketing, beleza? A outra é um sistema de atendimento, a outra é um sistema de captura XYZ. E durante o workshop, ela vai, no final, vai sair com um plano dela ali, pronto, com
qual ferramenta vai ser, qual custo vai ser. Então fica a dica aí, se você topar, tô aqui, é só me falar que a gente conversa direitinho. Já tá topado, cara. Vamos conversar aí depois, porque, pô, vai ser uma grande honra aí. Acho que é uma oportunidade legal da galera que, tipo assim, Sim, quem tá ainda com receio de começar. Cara, vamos botar a mão na massa, gente. Então, assim, isso aí. é uma grande oportunidade. Vamos conversar sim, Wagner. Super top. Maravilha. Antes da gente continuar aqui, você quer falar mais alguma coisa sobre o Canvas, ô Luiz? Não, beleza. Quero só Já que compartilhei vocês. com a turma. Vou Isso. deixar aqui na tela. Testem, tragam feedback, pessoal. Vocês podem me achar aí no meu site, né? Então vocês tragam feedback, que eu vou adorar o feedback de vocês. Eu vou deixar na tela aqui, enquanto a gente vai conversando, porque aí Certo. o pessoal pode ir digitando, colocando ali no chat, porque em alguns, dependendo da forma que a pessoa está assistindo, ela não consegue clicar, né? Porque não está no chat oficial. Então, assim, você mostrou aí uma ferramenta maravilhosa para guiar as pessoas, inclusive passando por vários pontos de atenção que são necessários, né? E assim, na sua visão, como que a IA pode aumentar a eficiência operacional, que pode transformar um modelo de negócio, Luiz? Cara, de diversas formas, né? A própria McKinsey, ela, não sei quem conhece a McKinsey, pessoal, mas vamos dizer assim, uma empresa que trabalha com grandes empresas ao redor do mundo, então ela tem uma oportunidade de coletar dados dessas grandes empresas para entender o que está acontecendo no mercado, né? A própria McKinsey tem mostrado que, cara, que a IA, ela tem, assim, eficiência operacional é o segundo grande motivo pelo qual as empresas estão adotando IA, né? Eu, por exemplo, eu sou professor de produtividade, né, numa dessas instituições de ensino usando IA. E, cara, é revolucionário. Porque, assim, cara, com a IA, você consegue, por exemplo, reproduzir, né? Você consegue reproduzir, dar escala a coisas que antes eram muito artesanais, né, cara? Então, por exemplo, hoje a gente tem toda uma economia, por exemplo, dos creators, né? A creator economy, a parte de marketing de conteúdo, embalde marketing. Cara, esse setor, por exemplo, ele está sofrendo uma grande revolução, né? Inclusive, assim, se a gente olhar até para o script de vagas e de trabalho, tem mudado bastante. Por quê? Porque a IA, cara, ela é capaz de produzir numa escala que nós humanos não conseguimos, né? Não conseguimos. Isso abre também uma grande oportunidade para os nossos dotes humanos. Porque se você conversar com qualquer pessoa que trabalha numa agência de marketing, por exemplo, você vai ver que essa pessoa trabalha muito. A agência de marketing é conhecida por ser um lugar de muito trabalho, de muita relação. E uma grande crítica que eu tinha com clientes desse setor é que eles não tinham abertura, espaço para serem mais analíticos. E, pô, logo na área digital, né, onde a gente tem muitos dados para analisar. Então, eu vejo que hoje o profissional de marketing, por exemplo, ele pode, cara, terceirizar muito trabalho de produção de texto, né? Eu não estou dizendo copiar e colar, pessoal. Estou dizendo o seguinte, por exemplo, acabou o branco criativo. Não existe mais branco criativo. A IA acabou com isso. Ah, peraí, por onde eu começo? Não, cara, você começa pela IA. Aí depois você melhora, né? Não tem aquela trend do momento, ó. Começa, depois você melhora. A IA trouxe isso total. Uma coisa que eu peguei aqui inicialmente, inclusive, gente, vou deixar aqui um spoiler para vocês, tá? Eu já falei para vocês durante várias vezes. Agora em março vai ter um treinamento, e depois vai ter em abril, vai ter um outro, com Jefferson Barbosa, que vai ensinar vocês a fazer prompts. É engenharia de prompt. É um cientista de dados, o cara é assim, sensacional. Sensacional. Tem uma didática maravilhosa. Então vai ensinar as pessoas a fazer, a criar ali os seus prompts. E na sequência tem um outro treinamento onde vai te ensinar a criar agentes inteligentes. Como que você pode usar a IA não simplesmente para pedir algo para ela, mas sim para que ela possa ali criar alguns agentes especializados num tema X, Y, Z. Tem várias formas de se fazer os agentes, tá? Independente da ferramenta. Então, fica a dica depois, se vocês estiverem aqui com a gente, acessa a seção de cursos, ali vai ter o workshop, inclusive tem outros de liderança, tá? Fiquem à vontade, bom? E assim, Luiz, Tem que fazer, né? Desculpa te tem, cortar, Wagner. Tem que fazer, sim, porque, assim, gente, por mais que algumas pessoas sejam críticas, ou assim, pô, algumas pessoas estão meio desiludidas, né? Mas uhum,
a gente sabe que a tecnologia não dá ré, né? Não, Ela não só tem vai jeito. avançar. Então, assim, isso que você está falando, cara, saber fazer um bom prompt vai ser fundamental. Estou dando exemplo aqui de marketing, mas é fundamental para qualquer área, né? Os agentes, né? A gente está falando do chat GPT. A vantagem do chat GPT é que ele sabe muita coisa de muitos assuntos. Por Sim. quê? Porque ele é treinado com dados que estão disponibilizados na Uhum. web. Agora, o ponto fraco dele também é esse. Ele, como ele sabe tudo de todo lugar, tem muitas informações na qual ele é treinado que não são tão confiáveis assim, que Isso. não são tão bem treinadas assim. Aí entra os agentes, que é quando você Uhum. cria uma espécie, né? O próprio ChatGPT chama de GPT. Você pode criar um GPT especializado no teu assunto. Sei lá, se você trabalha com gastronomia, legal. Você pode criar um GPT especializado em criar receitas de comida indiana. Sim, sim. Você fala quais são os condimentos que você tem, as características do público-alvo, e você pode criar um GPT para isso. Então, é incrível. As possibilidades são assim. São A 1000, gente fica cara. muito entusiasmado. Então assim, inclusive eu lancei já, antes da pandemia, bom, antes da pandemia, na pandemia, depois que surgiu o ChatGPT, eu lancei uma ferramenta, para as pessoas poderem tirar foto em evento, tal, com um banner, e agora eu vou, aprimorar esse código. Então, assim, são algumas coisas que eu criei com IA. Tipo assim: "Wagner, você sabe programar?". "Não". Agora, eu fazendo essa parte, gente, quem é programador que está com a gente aqui ao vivo, vai assistir isso aqui, eu não estou falando que o programador não é necessário. E, na minha visão, ele é necessário. Por quê? Eu vejo que, se alguém vê algumas coisas que eu fiz aqui, vai falar assim: "Não, como é que esse cara consegue ler isso aí?". Não fica muito organizado, às vezes a gente usa uma linguagem que não é tão simples, ela acaba ficando mais complexa e poderia resumir e gastar menos consumo de banda. Então tem muita coisa que a gente faz aqui com a IA que a gente não sabe que tem uma opção melhor para fazer, e os programadores sabem. Então, assim, eles vão ser sempre necessários, porque eles precisam, eles conseguem olhar alguma coisa com IA e criar algo novo com IA? Consegue. Me dá o código PHP com isso aqui, 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 para poder fazer isso. Ele vai te dar um resumo, vai te dar um código. Porém, se você não souber aquilo que nós conversamos mais cedo, se você não souber olhar aquele processo, bater o olho naquele código e ver: olha, eu estou achando que você colocou aqui nessa linha, tá errado, não seria isso ou não seria aquilo? Porque eu vejo que isso faz muita falta. Então, assim, para mim, os programadores sempre vão ser necessários. É lógico que vai ter uma queda devido. Quem não souber trabalhar com IA não vai ter uma alta produtividade, né, que é o que o pessoal vai pedir hoje. Mas que, cara, para mim ainda é fundamental ter um programador, e já eu vou ter um aqui com a gente, se Deus quiser. Não, claro. Quem vai integrar, quem vai implementar, né, quem vai dar manutenção, a gente vai precisar de programadores. Só que, Olhar a cara, qualidade. exato. Né? Apesar que a qualidade é um dos fatores que mais está sendo automatizado com a IA, cara. Porque, assim, de novo, uma coisa que a IA acabou, debugar. O programador, cara, ficava gastando muito tempo né, da produtividade dele, do tempo vago, do tempo que ele tinha de trabalho, para debugar, achar problema. É muito comum que você converse com desenvolvedores que, cara, às vezes desenvolvem um software e ficam dias debugando. Sim. Cara, Quando acabou o foi debug, ver, era um ponto que estava faltando, né? por exemplo, né? Acabou o debug, cara. Agora a IA, ela te aponta erro ali em 2 cliques, né? Então, assim, para desenvolvedores, cara, tem muitas coisas legais. Eu tenho um mentorado que ele é desenvolvedor, Wagner, e ele trabalha na área de saúde, e ele tinha que criar um formulário, ele tinha formulários gigantescos para desenvolver. Eu vendo ele fazendo aquilo, eu falei assim, cara, será que IA pode me ajudar nisso? Eu falei, claro que pode, cara. O que você faz? Tira uma foto aí do seu formulário. Tirei uma foto, subi no DeepSeek e falei, ó, você quer em qual linguagem de programação? Ah, eu quero em Python. Beleza. Ô, DeepSeek, ó, isso aqui é um formulário de atendimento médico, eu quero que você transforme isso num código. Cara, na hora, ele ficou assim, ele ficou chocado, cara. Então, é incrível as possibilidades, né, que a IA está trazendo e que Sim. muita gente não está se ligando, gente. Uhum.
o que eu costumo resumir o impacto da IA da seguinte forma. Antes, para nós conversarmos com um computador, a gente tinha que aprender uma linguagem de programação. Então, isso ficava muito restrito aos desenvolvedores, né? Agora, os computadores entendem a nossa linguagem. Então, cara, Isso. TED, TED, vamos ver. Sim, não pense que a IA chegou para atrapalhar, gente, ela chegou para facilitar, tá? Então, assim, tem muitas teorias, que daqui a um tempo vai ser assim, vamos ser substituídos. Gente, calma, calma que tem muita coisa para rolar. Nós vamos ver isso aí daqui a alguns anos, nós vamos entender e saber se é realmente isso. Eu não posso falar hoje porque eu sou leigo, já ouvi pessoas falando que a IA vai comandar, vai dominar, outros falando que a IA vai sempre ficar por baixo, né, assim, controlada pelo ser humano, e é essa a premissa que eu estou usando hoje. Eu quero me desenvolver. Hoje, sem IA, cara, eu não vejo mais, assim, eu fico imaginando, igual as pessoas pensam assim, né, pô, eu imagino eu sem telefone, eu já estou nessa de imagino se eu ficar sem IA, cara, eu estou perdido. Não dá, cara. Eu acho que boa parte das pessoas já trabalha com aquela aba ali da sua ferramenta de IA já Aberta. preparadinha ali, abertinha para ser usada, né? Eu Mas uso duas. Eu uso o chat GPT 3, na realidade. Chat GPT. Eu tenho também a conta do Gemini, da Microsoft. É Gemini, né, que fala. é do Google, do Google. É do Google. É o Da Copilot, que Microsoft é, ou o é Copilot. Copilot. E também tem o Cursor. O Cursor é a ferramenta, mais para desenvolvedor, para pessoa. Então ali, às vezes eu começo a fazer as coisas com o chat GPT, e depois eu parto para o cursor, porque ela me dá códigos mais bem elaborados, tá? Sim, Então é uma perfeito. dica aí Legal. para quem é da área. Boa dica. E pegando isso que você falou aí, Wagner, desculpa te interromper se você fosse puxar outro assunto, mas você falou uma coisa interessante que é, pô, a galera tá tendo, assim, previsões catastróficas, né, para o futuro. E muitas dessas previsões, cara, são em virtude de especulações, né? Hoje se fala muito da superinteligência artificial, né, da inteligência artificial geral, tá? Se eu não me Mas engano, que é GSI, AGI, qual que AGI, AGI. AGI, a AGI, né? É o que está em voga aí. Só que assim, cara, quem está falando muito da AGI são os CEOs das Big Techs. Porque tá rolando não dá para negar, né, gente? Tá rolando vamos dizer assim, uma corrida de quem vai criar a IA mais poderosa, né? E tudo mais, porque Não é é uma mais a tendência. ida, não é mais a ida para a Lua, né? Agora é quem vai dominar a IA. Exatamente, nem a bomba atômica, que outro dia eu ouvi uma explicação muito pessoal assim, com medo da bomba atômica, eu ouvi uma explicação muito boa sobre a bomba atômica, que é o seguinte, olha, acabou a corrida da bomba atômica, porque quem tacar a primeira bomba atômica não vai ter outro planeta para tacar a segunda, então, aí pensaram, para que bomba atômica, né? Então, vamos evoluir na tecnologia, e a IA é que tá sendo aí motivo da corrida, né? Então, assim, tem muita especulação sobre essa questão da AGI, que é a superinteligência artificial, que vai superar a cognição humana, né? E aí eu sempre, assim, quando eu vejo que as pessoas estão engajadas nesse assunto, eu sempre recomendo que elas estudem um pouco mais sobre como funciona a tecnologia. Porque senão a gente fica muito vítima vamos dizer assim, desse terrorismo, né? Porque assim, gente, o CEO da OpenAI, o CEO, né, da Alphabet, eles vão botar pilha no mercado dizendo que eles vão desenvolver a super IA e tal, porque eles têm interesse em atrair investidores, né, atrair, né, parceiros, etc. Né? Então, eu queria também recomendar aí, Wagner, eu coloco muitas Sim. coisas no meu canal no YouTube. Bacana. Eu faço reacts de assuntos ligados à tecnologia e inovação. Então, assim, a verdade, gente, é que não existe nenhuma evidência de que a IA conseguiria superar a cognição humana hoje, tá? Não sei amanhã, depois de amanhã. Eu tô tirando uma foto de hoje. O que há é muita especulação. Então a gente precisa se manter informado, porque aqui no Rio, Wagner, a gente fala muito sobre cair na pilha. Ou Uhum. seja, é a gente ficar nervoso com alguma coisa que não há nenhuma evidência que seja verdadeira, entende? Sim, sim. Ó, tô colocando no chat para a turma agora aqui, gente, ó. Lembrem-se que eu falo sempre aqui nos nossos encontros, conexão é tudo. Esse cara aqui, o Luiz,
ele tem um conhecimento fantástico para poder contribuir com vocês, tá? Quem for do Rio de Janeiro, se não me engano, você é do Rio, você teve com a gente no primeiro meetup do Rio, do Conagile, não foi isso, ô Luiz? Foi isso aí, Dois cara. Foi 2020, né? Ou 2019? Foi antes, Foi ou foi pandemia. 19 ou 18, é. Não, foi 19, foi final de 2019, se eu não me engano. Foi uma etapa que nós fizemos lá, se eu não me engano, foi no Sesc ou no Senac, não Foi no lembro. Senac Botafogo, aquilo Senac, ali. isso. Foi bem bacana, gente. Então precisamos fazer Sim. outro, viu, cara? Depois É isso aí, cara. vamos marcar. Vou falar com o Júnior Rodrigues, que é Isso nosso aí, vamos parceiro movimentar também. aqui, ó. Galera tem. Maravilha. Ô, gente, vocês estão tímidos hoje, cara. Eu sei que muitos que estão aqui foram pro carnaval, tomaram umas e outras, estão agora descansando, mas pode colocar a pergunta aí, fica tranquilo. Coloca a pergunta pra gente. Ô, Luiz, agora vamos fazer o seguinte, cara, nós estamos falando de IA, tecnologia. Agora uma pergunta-chave: como ser mais inovador nas decisões e para saber qual a melhor forma de eu inovar com a IA? Como que as pessoas podem fazer aí, sei lá, um brainstorming individual, não sei se existe isso, como é que chama isso, né? Qual que é a sua dica para a turma? Ó, apesar de existirem muitas ferramentas de IA de brainstorming, né? Inclusive, eu uso uma que é muito boa, que é chamada de Ideia Map, né? Ideia Map, é muito legal. Vou colocar ela aqui no chat também para você pode ver. colocar que essa eu vou olhar mesmo. Essa é A Ideia minha. Map. Ela é muito boa, tá? Coloca para Mas mim eu aqui. vou te falar, cara, é o seguinte, que não é começando pelas ideias que você vai ser muito inovador. Aqui no Rio de Janeiro, cara, tem um parque que é chamado de Parque Lage. Que é um parque que tem assim, várias oficinas, cursos sobre criatividade. E a gente tem aqui um professor no Parque Lage, o nome dele é Charles Watson. Ele já está no Brasil há muito tempo, mas ele é escocês. E ele fala muito sobre esse tema da criatividade e tem muita relação com a inovação. E ele fala uma coisa interessante, cara, que se você quer ser criativo, se você quer, vamos dizer assim, se você quer colocar todo o teu intelecto para trabalhar, né, de uma maneira eficiente e eficaz, você precisa ter algumas coisas, né, que não é começando pela ideia. Então ele fala o seguinte, olha, que uma das coisas que as pessoas criativas têm que ter e que eu agrego, né, adiciono para as pessoas inovadoras é visão. O que é visão? Visão é o seguinte, cara, você tem que estar atento ao que está acontecendo ao teu redor. Então, pô, se você trabalha todo dia numa empresa, você vai falar assim, pô, Luiz, mas eu tô todo dia no escritório. Gente, tem um monte de coisa acontecendo aí no seu escritório. Apesar de para você liga lá o pilotinho automático e parece que todo dia é igual, não é não, cara, né? Porque da visão, você consegue trazer o segundo elemento que o Charles Watson fala, que é problema. Eu tenho certeza que, por exemplo, no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, tem problema. Então, assim, a pessoa que é inovadora não é aquela que sai assim, dando um monte de ideia nova e vai lançando ideia, e vai lançando ideia. Não, gente. Porque isso, assim, isso vamos dizer assim, você sair tendo um monte de ideia pode parecer legal, interessante, até dar um pouquinho de dopamina no nosso cérebro. Só que você não consegue transformar aquilo em um produto, em um negócio. Você precisa resolver problemas. Então, o Charles Watson fala o seguinte, que para você ser criativo, e eu, de novo, trago que é uma característica que eu acho que vale para a inovação também, você precisa se debruçar sobre problemas. Só que não de maneira superficial, é mergulhar nos problemas. Então, se você gosta de resolver problema, né, se você, ao contrário do que algumas pessoas falam, o chato, ele é muito inovador. Porque o chato é aquele que vê um problema e fica falando dele. E fica enchendo o saco dos outros. E fica tentando sensibilizar as pessoas ao redor que, tipo assim, que aquele problema não é normal. Cara, isso não é normal. Não é normal tá isso aqui. Não é normal a gente gastar essa quantidade de papel. Não é normal isso aqui ser feito em 2 horas, a gente pode fazer em 20 minutos. Né? Sabe? Então, eu quando eu tô assim nas minhas consultorias, eu fico assim, eu tenho um radar do chato. Eu sei que o chato, às vezes, ele não é valorizado no processo de inovação. Mas ele é a pessoa obstinada que não vai aceitar aquele negócio ali errado, ou inconsistente, ou que poderia ser melhor. Então, eu gosto desses elementos, cara, porque
depois que você tem um problema muito bem entendido, compreendido, que você tem pessoas sensibilizadas, aí você vai para a ideação, entendeu? Então, Isso. sempre nos meus trabalhos, eu seguro as pessoas assim, não, calma, você não vai dar a solução ainda não, você não entendeu qual é o problema, você vai dar uma solução, né, que talvez... Por que eu fui para a área de inovação, Wagner? Foi cansado de tanto trabalhar em boas ideias e gerar poucos resultados. Sim. Porque é muito fácil, é muito sedutor você trabalhar numa ideia bacana, interessante, maneira, tecnológica, sofisticada, mas que no fundo não resolve o problema de ninguém. Então você, infelizmente, não vai obter os resultados que você Boa. queria. Isso serve para tudo, né, Luiz? Não é simplesmente para você buscar a solução. As empresas, por exemplo, querem ter sucesso, quanto mais problemas elas resolverem, mais dinheiro elas ganham. O dinheiro vem como consequência. Então não é fazer, eu vou criar um copo para vender ali. Ok, isso não é inovador. Simples, não é inovador. Agora eu vou criar um copo XYZ, como a Stanley lançou, depois vieram várias, pensando, pô, no problema, a cerveja esquenta rápido, tal, para ali, como resolver isso? E acabou resolvendo, de uma forma fantástica. E hoje, até os copos que falam são da China, por exemplo, que para mim são coisas boas, já tem a mesma qualidade. Eu já tive os dois, tanto o original quanto o secundário, né? Então, Sim. assim, a ideia é você realmente, gostei dessa dica, o pessoal poder prestar atenção nisso, e quando vê várias pessoas reclamando de uma coisa, acende a luzinha, oportunidade na área. Oportunidade na área, exatamente. Oportunidade na área. E Exatamente. manda bala. Ao invés de você entrar naquela onda das pessoas que estão reclamando, tenta obter uma solução ali. Quem Claro. sabe pode ser a sua oportunidade aquele problema. Você não, Exato, ninguém, ninguém, exatamente. ninguém sabe, né, Luiz? Muita Com coisa certeza. surge assim, né? Com certeza, cara, com certeza. E quando alguém vier com ideias, também não tá com um balde de água fria, mas tenta mostrar para a pessoa o seguinte, tá, mas isso resolve o quê, né? Porque às vezes eu falo que trabalho com inovação e você falou uma palavra ótima, vai. Você falou assim, isso serve para tudo, isso é simples, né? Isso é razoavelmente simples. E, gente, inovação não é para ser complicado, não, é para ser simples mesmo. É para ser simples. Então, assim, quando alguém trouxer alguma ideia, muita gente me traz ideia. Pô, Luiz, tive a ideia de fazer um aplicativo. O que você acha? Eu assim, eu não tenho que achar nada. É para quem é esse aplicativo? Ele resolve o quê? Né? Vamos. Porque realmente pode ser uma excelente. Isso pode se transformar num excelente produto, num excelente negócio. Mas pode ser só uma ideia legal. E aí? Então, assim, quais, assim, na sua visão, Luiz, são as tendências nessa área de IA, que você acredita que terão muito potencial, cara, para transformar o dia a dia da turma? Legal, cara. Eu acho que uma delas você já falou, que são os agentes, né? Ou seja, hoje a gente lida com ferramentas muito poderosas, como o ChatGPT, né? A gente acaba citando o ChatGPT porque é a ferramenta mais pop, né? Mais hypada, vamos dizer assim. Mas a gente hoje tem ferramentas muito poderosas, mas muito generalistas. Então, certamente a gente vai ter ferramentas mais poderosas ainda, mas agora meio que setorizadas. Então, certamente a gente vai ter, sei lá, o chat GPT para quem trabalha com marketing digital, o chat GPT para quem trabalha com RH, né? Qual é a diferença, né, de ter uma ferramenta mais generalista, mas mais especialista? É o treinamento dela. Então, você vai ter um treinamento com muito mais acurácia, um treinamento muito mais especializado. Logo, a tendência é que essa ferramenta traga resultados melhores, né? Uma outra tendência são os agentes, né, pessoal? Algumas dessas plataformas permite que você crie agentes. Então, assim, qual é a diferença na prática de você usar um agente ou de você usar um chat GPT? No chat GPT, você precisa dominar técnicas de prompt, né? Fazer a engenharia de prompt, como o Wagner falou, que, enfim, é uma habilidade que eu acho que, enfim, todos nós devemos aí buscar dominar o Essencial, né? máximo possível, né? Mas, muitas das vezes, você precisa daquele prompt de uma maneira repetida. Você precisa usar aquele prompt, e às vezes você chega num estado da arte daquele prompt, que assim, imagina, você toda hora tem que usar o mesmo prompt. Você pode transformar esse prompt, por exemplo, que é o que a gente chama de agente nível 1, aquele prompt ele pode virar algo que vai funcionar de uma maneira meio que automatizada. Então, você pode falar para ele o seguinte, olha,
toda vez que um cliente entrar em contato comigo pelo WhatsApp, com as palavras-chave XYZ, meu agente vai entrar em ação para executar uma determinada atividade. Tá? Um exemplo simples de o que um agente faz, né? Os agentes, eles podem ser potencializados e eles podem se tornar mais autônomos se você domina alguma linguagem de programação, tá? E aí eu não quero assustar ninguém. Na verdade, você não precisa necessariamente saber uma linguagem propriamente dita, mas hoje a gente tem ferramentas que a gente chama de no-code, onde você consegue programar clicando e arrastando. Arrasta e solta. Arrasta e solta, exatamente. Por que isso é importante? Porque você vai permitir que os seus agentes conversem com outros sistemas. Então, através de pequenas programações que, sem saber nada de programação, você consegue fazer usando essas ferramentas de no-code. Então, procure essas ferramentas de no-code que elas vão complementar muito bem os seus conhecimentos de IA, tá? Vale a pena, assim, até o pessoal deve, às vezes alguns falam assim, mas ferramenta no-code, geralmente a gente fica muito preso a soluções chips XYZ. Gente, mas se você não é programador, você não tem outra opção. Acabou. Ou você aprende, ou você contrata, ou você usa no-code. Exato. Entendeu? Não tem outra forma. E funciona bem. Às vezes, para processos, por exemplo, vamos pegar uma companhia, vou pegar o Vale do Rio Doce, tá? Tô dando um exemplo de uma companhia gigante aqui, que os processos delas são assim, gigantes. Dependendo do processo, não vale a pena, porque tem muita particularidade. Claro. Beleza? Mas para pequenos negócios e médios negócios, você consegue sim tirar um proveito maravilhoso dessas ferramentas. Claro, tá? Então eu fica diria a dica. até, Wagner, diria até que assim, boa parte das ferramentas no code fazem integrações com ferramentas como SAP, Pipefy, Oracle, que são ferramentas Isso. grandes, né? Agora, se você falar assim, mas Luiz, aqui na minha empresa, vamos lá, o CRM foi um desenvolvimento próprio. Aí não vai rolar. Aí não vai rolar, mas se você tem uma grande ferramenta de mercado, certamente o no-code vai te atender muito bem, né? Sim. Enfim. Porque aí, nesses casos, vai ter que entrar em ação as APIs, né? Você vai ter que começar a criar ali soluções para conversar, porque essas empresas que têm no-code, geralmente, algumas delas, nem todas, liberam, tem a API pública, né? Ou você paga para ter acesso. Aí você consegue fazer mais funcionalidades do que ela tem ali na solução sem código. Entendeu? Exato. Aí fica a dica para vocês. Luiz, estamos chegando aqui ao final, cara. Eu deixei muita pergunta para trás aqui. Não consigo fazer toda, é uma horinha só. Eu queria assim, que você deixasse seus recados aqui para a turma e dar uma mensagem final para elas, para que para as pessoas se conscientizem de olhar para essa tendência que não tem como mais voltar, tá? Que é uma coisa que já é realidade. Da mesma forma que foi o computador, que foi o telefone, que foi a saída aí da datilografia, muita coisa que vem acontecendo, isso é uma tendência e vai sempre aumentar. Para as pessoas que estão aí nesse mundo ainda que falam assim, não sei como fazer, por onde começar, se eu devo fazer agora ou devo esperar ter uma solução ainda mais robusta. Dá sua dica final para a turma. Não, legal, Wagner. Primeiro agradecer aqui o espaço, né, cara? Pô, é um papo sempre agradável, passa muito rápido quando a gente está aqui na Digital Edu. Muito obrigado mesmo pelo espaço. E, gente, assim, acho que o que o Wagner trouxe foi uma provocação muito interessante do tipo, olha, não há tempo para esperar, né? A IA, ela já está impactando a sociedade, já está impactando o mundo do trabalho. Então, se você acha assim, mas aqui na empresa ninguém usa, eu trabalho numa área aqui que é mais... Eu trabalho na área jurídica, então aqui a galera é muito conservadora. Olha, não caia nessa bravata, né? Assim, as empresas já estão de olho nisso, as empresas, né, têm uma fluência maior de inovação. Então, a grande vantagem de você estar começando a aprender agora é que você vai estar aprendendo com boa parte das pessoas, dos profissionais que estão no mercado. Então, experimente, pessoal. Acho que a gente tem que abrir espaço para esse espírito de experimentar as ferramentas. A gente tem muita informação, né? A gente tem muita informação aí que pode ser consumida. Eu dei o exemplo aqui do meu canal, o Wagner mesmo aqui, através da Digital Edu, também libera muitos conteúdos.
façam cursos, porque isso acelera muito também o aprendizado. Se preparem, a gente vive num mundo onde os nossos avós talvez pudessem se dar o luxo de fazer uma faculdade e nunca mais estudar. Nós estamos num mundo que é muito mais dinâmico, dá um pouquinho mais de trabalho para que a gente esteja sempre preparado, mas também é muito mais estimulante, gente. A gente está vendo, cara, você tem noção, eu fiz 45 anos nessa semana, tá? Parabéns! Obrigado. Então, assim, cara, eu vi a internet nascer, sabe? Eu vi um monte de coisa acontecer. Então, olha como o mundo está avançando e a gente está tendo a oportunidade de participar disso, né? Então, eu acho que a gente tem que se entusiasmar com essas novidades, porque, de fato, gente, quando uma nova tecnologia aparece no mercado, é onde aparecem novas oportunidades. Então, se você, por exemplo, não está muito legal, você não está curtindo muito a atividade que você faz hoje, você está numa vaga de emprego que você não está curtindo tanto, cara, então, você pode ser a pessoa dessa empresa, dessa profissão, que vai ser a pessoa craque em IA. Pô, olha isso. Entende? Então, a oportunidade está aí. Então, embarquem, se joguem. Que maravilha, Luiz. Excelente, meu amigo. Deixa eu tirar o banner aqui para deixar o seu site aparecendo aqui, ó. Aí, luizcoelho.me, gente. Faça aí a conexão e procure o Luiz também no LinkedIn, tá? Luiz, em nome da organização, quero deixar aqui a nossa gratidão por você ter aceito o nosso convite, estar aqui. E vou conversar com você depois, com calma, sobre o treinamento, a ideia do treinamento que eu te passei aqui ao vivo para a turma, né? Para a gente poder conversar, alinhar direitinho, para ver se faz sentido para a gente poder lançar, tá? Tá bom, cara. Muito obrigado aí, novamente. Valeu mesmo. Maravilha, Luiz. Sucesso, meu amigo. Valeu, um abração. Um abraço.